Boa tarde para todos vocês que acompanham a gente no Analista Sem Censura. Estamos de volta aqui na nossa terça-feira. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A última do ano. A última do... Ai, que triste. É. Nossa. Mas foi um ano bom, né? Foi um ano maravilhoso. Para mim foi ótimo. Renda fixa, o melhor investimento de 2018. Talvez eu tenha com o Bruce na próxima quarta-feira, mas eu já vou falar sobre isso. Hoje a pauta é sobre fundos, né? A crise dos fundos multimercado. Isso é um assunto que não para de aparecer na minha timeline. Antes do Brea começar a falar sobre isso, não esqueçam que a gente está ao vivo no canal da Infomoney e no Facebook da Infomoney e que vocês podem fazer perguntas e a gente vai tentar responder ao vivo. Eu levantei essa pauta porque eu tenho visto que o pessoal está muito incomodado com a performance dos fundos multimercados, né? Então, eu acho que no começo do ano havia esse sentimento de que os juros iam cair ou iam ficar muito baixos, né? Eu acho que isso fez com que muitos alocadores acabassem realocando parte da renda fixa, seja em crédito para fundos multimercado. E aí, eu estava olhando, né, o quanto que os fundos captaram no ano inteiro e no final das contas, todo esse volume ficou muito concentrado em algumas casas, umas casas que são, vamos dizer assim, referência, né, os figurões aí de gestão de fundos multimercado, né? E o que aconteceu é que esses fundos não performaram bem, né? Então, assim, acho que eu misturo primeiro uma venda muito otimista, né? Olha, esse gestor aqui tem um histórico de performance magnífico, então uma venda muito baseada na performance. Depois eu acho que um ano que foi difícil para eles em termos de estratégias, né, porque acho que ninguém quis correr o risco de eleição, o cenário lá fora também foi, acho que difícil, mas eu acho que o cenário Brasil principalmente, e aí a gente viu isso em renda fixa, né, por isso da pauta também, acho que o mercado de renda fixa deu muita oportunidade. Né? Isso é muito engraçado, né? Puxando o que a Marília falou, que renda fixa não é o melhor investimento de 2018. Sim. Lógico que é a bolsa. Mas a renda fixa foi bem, a bolsa foi bem, e os fundos multimercado que tradam renda fixa e bolsa foram mal, né? Historicamente... Isso é engraçado. Historicamente, os fundos aqui operam juros, né, câmbio e bolsa. E aí a gente viu algumas casas muito grandes que começaram a se especializar em operar outros mercados. Porque o que acontecia? Acho que hoje em dia todo mundo opera lá fora, né? Pelo menos um pouquinho. Os grandes, pelo menos. E assim, começam a alocar uma parcela maior do risco do fundo também para operar lá fora. Eu vejo duas coisas, né? Assim, primeiro, óbvio, assim, acho que há 3 anos atrás todo mundo fazia a mesma coisa e isso gerava um risco grande para a indústria. Ou seja, você comprava 5 fundos multimercados, eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Eventualmente até a mesma direção, né? Eventualmente até ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí, então, criou-se essa demanda de as casas daqui do Brasil se especializarem também em investir em fundos lá fora. E assim, aí eu vejo uma coisa que, assim, eu tenho olhado diferente para cada casa, mas assim, algumas casas estão fazendo isso já há algum tempo, com algum sucesso, e algumas estão começando, né? Mas assim, como toda coisa na vida, você tem uma curva de aprendizado, né? Com certeza. Então... E o volume que eles receberam foi boçal, não é que eles tiveram uma leve captação. Tinham fundos que antes eram pequenos, que captaram bilhões. Então, de repente, o seu lote era 100, virou 2 mil, e agora é mais difícil fazer 2 mil. Isso, e você tem que trabalhar o mercado. Virou uma baleia no aquário, né? E outra quer coisa, se mexer, joga água pra fora. E você não pode mais ser oportunista, porque você não consegue entrar rápido e sair rápido com bilhões de patrimônio. Sim. Você tem que entrar, você demora alguns meses para entrar e demora alguns meses para sair. Então, se tem um sell-off, você não consegue zerar tudo para entrar tudo depois, entendeu? Você tem que ir mais devagar nas tendências. E se você olhar os ativos no começo do ano e no final do ano, renda fixa caiu, mas caiu pouco. Bolsa subiu, mas subiu pouco. O câmbio só que subiu um pouco mais, né? Porque eles pioraram e melhoraram, enfim. Mas eu estava até olhando uns números, né? Assim, a indústria de fundos no Brasil ela tem 4,5 trilhões de reais. E quase 1 trilhão está em multimercado. Todos os multimercados captaram esse ano 34 bi. Nossa. Só que teve uma casa, por exemplo, captou 7. Nossa. Então, assim,
não só uma, mas às vezes mais até, casas captaram 10 bi. Então, assim, apesar desse volume, se eu olhar 34 bi captação líquida para multimercado é expressiva, né? Pensando que 64 é a captação de todos os fundos da indústria, mas você teve casas que captaram 7, 10, então, assim, ficou muito concentrado. Essas casas vão ter que aprender a performar com um lote tão grande assim. Não é fácil. A gente assim, pode dar nome aos bois? É o mesmo que comprou Itaú pra cacete no começo do ano? Assim, uma casa... Que puxou, todo mundo sabia que era ele comprando, puxando a ação pra cima, e ele falava que não era ele comprando, e aí quando ele começou a vender, puxou pra baixo de novo. As casas que captaram muito foi Bahia Maraú, né, mais de 7 bi, isso. Adam captou mais de 6 bi aqui. Estou olhando só um fundo, né? Não estou olhando a casa, mas estou falando um fundo. Então, o SPX Limited, por exemplo, captou 7 bi. Então é muito dinheiro, perto do que foi a captação líquida do mercado, né? Então, assim, a gente levantou essa pauta porque o que a gente viu é que algumas pessoas físicas, sabendo dos riscos de algumas oportunidades que o mercado de renda fixa deu ao longo do ano, conseguiu ganhar muito dinheiro, né? Então, eu acho que sim, em alguns momentos a pessoa física consegue gerar mais retorno que o fundo por vários motivos. Uma, porque os fundos têm cota diária, né? Então, tem limite de risco, então às vezes o fundo é obrigado a estopar uma posição que estruturalmente pode dar muito dinheiro, mas por conta do risco ele acaba sendo estopado, né? E terceiro, acho que um pouco essa ideia do mandato, sabe? Eu acho que tem muito dinheiro no Brasil para você ganhar. E às vezes as pessoas ficam tentando vender uma nova historinha. Agora a minha casa macro não é macro Brasil, juros e bolsa e câmbio. Mercados internacionais, faço arbitragem de moedas e tudo mais. É claro que tem gente que vai fazer isso bem, ganha dinheiro, mas assim, eu acho que tem um processo de um aprendizado. Então, eu tenho visto o mercado demandar isso e as assets fazerem isso sem ter, vamos dizer assim, ainda um processo desse maduro, né? O que eu acho que é... Você não acha que a maioria dessa grana muito provavelmente vem de distribuidores, né? Não vem assim do varejão. Então são grandes distribuidores com bilhões que têm que alocar o dinheiro deles e eles acabam playing safe, né, e alocando nos principais, porque se der alguma coisa errada eles vão falar, mas são os melhores fundos de mercado. E aí eles fazem uma série de exigências, né? Então, assim, você tem que ter um cara de risco, que a gente bem sabe que não serve pra nada. Você tem que ter um economista. Você tem que ter... Tampe o ouvido se você é de risco e está escutando o programa. Não, nada contra, mas é que as pessoas não respeitam mesmo, assim. Deveriam respeitar, mas não respeitam. É porque o dono do fundo é o trader, né? E o cara de risco fica, entendeu? Então, fica zerando o cara e ele fica bravo. Tem que ter... tem que operar lá fora para poder fazer hedge de diversificação. O que eu acho que é o seguinte, o mercado, por exemplo, se você faz bem uma coisa, você tem que ser especialista naquilo, né? Às vezes o que acontece é que essa indústria de alocação, de distribuição, ela cria uma demanda de um produto e chega nas atas e fala assim, me entrega isso, né? Isso já vai acontecer muito lá atrás com os fundos equity hedge, long bias, assets que eram especialistas em macro começam a fazer outras coisas justamente porque a indústria demanda. E é óbvio, né? A indústria de alocação e de distribuição, né? Também as plataformas, elas precisam hoje de coisas que geram mais retorno do que a própria renda fixa, com uma renda fixa tão baixa. E não só retorno, mas também um FII mais interessante, né? Porque você não consegue morder mais 1%. Quando você tem 10% de yield, né? Você morder 1%, beleza. Agora, como é que você gera FII para num investimento que te gera de yield 6,5%? Então, acho que é um negócio mais complicado. Quando o Breia fala FII, ele quer dizer aquela boa e velha taxa. Comissão, né? 2 de administração, a famosa taxa. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu estou esperando muito ver acontecer, porque se um fundo de baixa volatilidade, ou seja, a capacidade de ele te entregar um retorno limitada, né? Ele vai te dar, sei lá, CDI mais 2, CDI mais 3 ou 4,
como é que um fundo desse pode cobrar 2% de taxa de administração? Né? A gente não tem visto esse movimento ainda, muito pouco. Apesar de que, se você pegar a indústria inteira, as taxas têm caído. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que observar para frente também, porque vai ser fundamental. Isso já aconteceu lá fora. Os hedge funds todos tiveram que abaixar muito as taxas. Né? Mas acho que isso que você falou é bem interessante mesmo. É meio que o rabo balançando o cachorro, né? E não acontece só com distribuição de fundos. Tipo, um IPO é exatamente isso. Por exemplo, agora a gente tem a febre do IPO das fintechs. Então todo banco, que era tipo banco até outro dia, era um banco, nem tinha um computador lá dentro, era tipo tudo de madeira, sabe aquele bancão antigo, bem estilão Itália, de 1900, 1600 e alguma coisa. Hoje em dia são todos fintechs, então o cara tem tipo 1% dos clientes dele que são via o app dele online e tal, e o cara já fala, não, eu sou um banco digital. Todo banco é digital. Então, mas é só para fazer um IPO, né? Na verdade, o resultado dele é 99,9% do banco antigo, emprestando dinheiro. No balcão, né? E agora ele é digital. E mais, assim, isso acontece também com um relatório de research. Verdade. O que tem a bolha do relatório de research sendo criado porque as pessoas querem saber sobre um produto X, mesmo esse produto não sendo bom, aí vai o analista de research, na verdade o relatório de research, procurar o analista que pode falar sobre aquilo, a gente já viu de montão, né? Acho que um ótimo exemplo é o Bitcoin, né? Então o Bitcoin, quanto que ele estava? É uma febre Bitcoin. Então agora vamos falar sobre Bitcoin. Aí 17 mil uma dólares, pessoa especialista de Bitcoin do universo. Especialista, e aí, de repente, sabe de Bitcoin faz 3 semanas. Não é, mas assim, no final das contas, o que você tem que... Eu vi uma pergunta aqui, mas então o que a gente tem que fazer se a gente vai... ou se a gente quer investir em fundo, ou se a gente quer ter uma rentabilidade nós mesmos, né, fazendo a mesma gestão. É procurar um especialista na sua área, não é um especialista que nasceu ontem, assim, é uma pessoa que realmente trabalha só com aquilo, conhece tudo daquilo e já viu muito aquilo acontecer. Então, assim, essa pessoa tem muito mais capacidade de lidar com as adversidades, porque elas acontecem, né, no mercado. Tem um monte de coisa que acontece que tá fora dos nossos modelos, digamos assim. Mas você tem que saber lidar. Agora é uma hora de bom risco-retorno. Putz, já vi isso acontecer 10 vezes, não é bem assim, enfim. E não pensar numa demanda e aí criar uma oferta. E nem acreditar em promessas, como é que chama? Promessas milaborantes, né? Fique rico amanhã. Fique rico até antes de 2019. Deve sair qualquer dia. Eu acho que a mensagem é que dá para ganhar dinheiro na renda fixa se você souber fazer uma gestão ativa. Né? Então, antes de eu conhecer bem a Marília, primeiro eu não entendia nada de renda fixa, depois eu passei a estudar e depois ela falava muito dessa história de não existe um título para sempre, né? Você ter um título que é bom para o momento, né? Eu quando comecei a comprar minhas primeiras NTNBs 35, eu falava, não, isso aqui eu nunca vou vender, né? Mas eventualmente o mercado pode te dar uma opção de vender. Eu acho que essa mensagem que é legal, que é assim, olha, assim, fundos de investimento multimercado, não estou falando que é uma besteira investir. Existem sim bons fundos. O que eu vejo é que a maioria, sim, existe um ecossistema agora com vários pontos que precisam ser observados, né? Então, gestoras que são tidas como ganhadoras de dinheiro para sempre não estão num bom ano, as que a maioria das que captaram mais. Então, assim, precisa olhar fundos com um horizonte de mais de médio e longo prazo, podem performar mal num ano que todo mundo, vamos dizer assim, performou bem, né? Bolsa performou bem, pré-fixados performou bem, indexados à inflação também performaram bem. Bolsa muito, muito bem. Então... vou te falar, uma NTNB 2035 principal performou a mesma coisa que a Bolsa. Com risco que é uns 18%? 14,5%. Essa bolsa está muito ruim, assim. O Ibov performou 14%. Então, se você investiu na NTNB, principal título do governo, garantido pelo governo, você rendeu a mesma coisa que a Bolsa. E no pior momento, depois da greve dos caminhoneiros, quando a Bolsa caiu 9%, essa mesma NTNB só caiu 4%. Então, risco-retorno, a renda fixa foi o melhor investimento de 2018, Bruce. Eu acho que se você souber combinar bem essas duas coisas... Eu acho assim, que com os instrumentos que a gente tem hoje no Brasil, dá para você operar
a sua carteira como se fosse um fundo multimercado. Né? Talvez vai ficar mais difícil daqui para frente, né, com os prêmios menores e tal, sem você ter acesso a mercados internacionais e algum tipo de estratégia de arbitragem, mas eu particularmente invisto em fundo multimercado, uma parcela pequena, tal, quero aumentar, mas eu acho que assim, com uma gestão ativa de renda fixa, escolhendo os prefixados no momento certo, indexados à inflação também, no momento que você não tem muita certeza, está mais alocado em pós-fixado, você consegue fazer um fundinho multimercado. Replicar, né, um fundo. Tem alguma pergunta boa aí? Não, eu tava pensando aqui, acho que faz sentido os multimercados terem ido mal esse ano, né? Porque o ano começou bem e tipo, tava todo mundo de fora. Aí todo mundo comprou. Aí chegou em março, greve dos caminhoneiros. Aí todo mundo estopado, todo mundo saiu. Aí voltou a melhorar. Aí todo mundo desconfiado com as eleições, Ciro Crise crescendo. da Argentina, crise da Turquia. Verdade. A Argentina explodindo, o dólar subindo, não sei o que lá. Aí o pessoal desesperado foi e comprou dólar. Aí comprou dólar a 4 e tal, e o dólar foi e caiu. Aí eleições, Bolsonaro, primeiro turno, já tipo disparou na frente, a bolsa começou a correr, o nego saiu correndo atrás, só foi pegar no final. E provavelmente comprou commodity. Falou, não, eu vou me defender um pouco, comprei commodity. As commodities despencaram no final do ano. Não foi fácil. O cara tinha dinheiro lá fora, despencando o ano inteiro. Os juros americanos chacoalhando mais que galho verde. Então, realmente... E assim, acho que principalmente para quem estiver ouvindo agora, é legal você saber, por exemplo, então onde a gente vai investir pro ano que vem, né? Que é o que a gente está pensando agora. E a gente pensou nisso e a gente vai falar sobre isso na live. Quando a gente vai fazer essa live? Amanhã, às 4 horas, né? Amanhã, às 4 da tarde ou às 2 da tarde? Não, às 4 da tarde. Às 4 da tarde? Às 4 da tarde. Então a gente vai fazer um programa ao vivo amanhã, às 4 da tarde, vai chamar Ativo Secreto. Não é amigo secreto, é ativo secreto. Então a gente vai falar qual é o nosso ativo secreto para 2019. Eu vou falar um título de renda fixa, o Bruce vai falar ação, o Bre vai falar um fundo. Isso. E Tem que mandar bater na pessoa que inventou esse ativo secreto aí. Quem quer ter acesso à nossa live é www.nordresearch.com.br/infomoney, não é isso? Isso. Se cadastra lá, a gente vai mandar o link Isso. pelo seu e-mail e aí você vai saber o nosso ativo secreto para 2018. Cada um vai falar um ativo. Tem que ir vestido de Papai Noel, Posso né? falar mais de um? Nossa, vamos Não, comprar o tem que chapeuzinho. Tem que ser um só. É verdade, a Marília vai ficar responsável pelo chapeuzinho. Pode falar mais Só do comprar que no um. semáforo. Se você gostar muito de 2, você pode falar mais do que um, mas Fazer um basket de ativos. não pense que porque você falou 2, você é melhor do que a renda fixa. Que eu falei assim. Tem alguma perguntinha aí? Ou... Tem um pessoal perguntando de estrela. Você lembra de brinquedos estrela? Nossa, não faço ideia. Nossa, eu também não sabia nem que ticker era, mas o ticker é ESTR4. Mas eu aprendi Tipo assim, não tem balanço, não tem ativo, não tem resultado. Eu aprendi uma coisa no mercado, que é assim, se ninguém tá olhando para isso, é bem provável que não é para você olhar para isso. Porque assim... Tem umas coisas que é dolorida. Tem gente que é mais inteligente, estuda mais, trabalha mais, tem mais contato e tá no mercado há mais tempo do que você. Mas putz, você ficar procurando, assim, o que muita gente faz, às vezes é fazer um screening nesses programas que vêem balanço e tal, ver o menor PL da bolsa e falar assim, achei um negócio barato, eu vou começar a investir nesse negócio. Pessoa física, quando começa a investir, é assim, primeiro compra Petrivale. Passo 1, Petrivale. Aí fala, nossa, Petrivale é uma bosta, né? Então compra lá em cima, né? Óbvio, compra lá em cima. E aí depois cai e fala, nossa, aí vou descobrir um jeito melhor. Aí começa a fazer isso mesmo, fazer um... O screening é tipo um filtro, assim, filtrar todas as ações e definir alguns múltiplos para tentar ver o que é mais barato e tal. E aí vai no múltiplo de preço... Preço-lucro não vai ter, né? Porque esse tipo de ação não tem lucro, ou nunca teve lucro. Vai no preço sobre patrimônio. E aí acha que essas ações negociam 0,001 vezes o patrimônio. Se está muito barato é porque é muito barato. Quando normalmente a bolsa negocia 1,5 2 vezes o patrimônio. Então, barato demais para ser verdade. Não tem dado, não tem como saber o que acontece com a empresa. É difícil. A segunda coisa que eu aprendi no mercado, se alguém te der uma dica... Assim, esqueça. É o pior jeito de ganhar dinheiro. Dica não de graça. Dica do vizinho. Dica do vizinho, dica do amigo que trabalha não sei aonde, que vai acontecer e tal. E Natura, Bruce? Estão perguntando de Natura. Natura é uma ótima empresa.
Vender, a Marília vai saber melhor que eu, vender cosmético para mulher é o melhor negócio da história. Tipo, os caras fazem lá o cosmético por R$1 e vendem por 300. É um negócio impressionante. E todo mundo quer comprar, obviamente, né? Só que a empresa tá passando por um momento difícil. Comprou uma internacional, que é tipo quase do tamanho dela, maior que ela. Agora está tentando ajustar seu canal de venda no Brasil. Então acho que é um momento complicado para ela. Não acho que vale a pena agora não. Mas o negócio é sensacional. Mas acho que o momento é inoportuno. E o preço não vale a pena, né? O preço não reflete o risco que ela corre no momento. Então... Esse negócio sempre tradou a um múltiplo alto, né? Então, que o negócio é muito bom, né? Mas eles vendiam muito por um canal só, que é via consultoras, né? A mulher que tinha lá a malinha dela ia visitar a vizinha e vendia Natura. E esse canal meio que estagnou um tempo atrás, eles não conseguiram ainda achar uma avenida de crescimento via outro canal, né? Sei lá, loja, site, qualquer coisa assim. Então eles estão capengando ainda. E no meio disso ainda compraram uma empresa do tamanho deles, maior que eles, lá fora. Que tem lojas aqui também, então... Muito bom, então pessoal, não esqueçam, quem quiser acompanhar o nosso ativo secreto de 2019, amanhã, às 4 da tarde, www.nordresearch.com.br/Infomoney. Até lá.